De onde veio esse tal método para fazer o seu marido parar de beber, mesmo que hoje ele não queira? Quem é esse tal doutor Vitor Blasius aí? De onde que ele tirou essas coisas? Porque eu nunca ouvi falar dessa história de fazer quem você ama parar de beber. Nesse vídeo eu vou te contar. Meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra e nessa série de vídeos introdutórios, direto ao ponto, eu estou explicando conceitos iniciais para te preparar caso você queira avançar na jornada de fazer o seu marido parar de beber, mesmo que hoje ele não queira. A história completa pode ser bastante longa e eu já fiz vários vídeos que estão no meu canal do YouTube contando detalhes de tudo isso. Mas para respeitar a intenção desses vídeos aqui, eu vou contar uma versão resumida, direto ao ponto, daquilo que eu acredito que são as principais dúvidas. Eu fiz os 6 anos da faculdade de medicina em Cascavel, uma cidade no interior do Paraná. No final do curso é a época em que os médicos se formam e começam a escolher as suas especialidades. Tem uma outra prova, até mais concorrida do que o vestibular, para que o médico possa fazer sua especialidade no hospital que ele deseja. Psiquiatria são poucas vagas no Brasil, e 2 dos locais mais prestigiados e concorridos são a Unifesp, a Federal de São Paulo, e a URGS, a Federal do Rio Grande do Sul. Eu passei a faculdade inteira ouvindo quanto a psiquiatria rio-grandense era a melhor do país. Então eu fiz a prova para esses 2 lugares e eu passei nos 2. E eu escolhi Porto Alegre. A psiquiatria são 3 anos. No segundo ano, lá, os médicos residentes, que são quem estão fazendo especialização, têm um estágio obrigatório em dependência química, onde tratam pacientes internados e no ambulatório, com problemas por uso de álcool e outras drogas. Peço que quando eu cheguei para esse estágio de 6 meses obrigatório, eu não estava muito animado. Eu nunca tinha pensado sobre trabalhar com isso. Eu acho que eu comecei a pensar nisso um dia que uma enfermeira, a Alessandra Calisto, que é uma profissional muito reconhecida, que tem uma experiência fantástica, uma das pessoas mais competentes que eu conheço, me chamou para conversar um dia. Ela atendia todos os pacientes internados em grupos diariamente. Então ela sempre estava sabendo tudo o que acontecia. Eu gelei, eu já fiquei pensando em tudo que poderia ter feito de errado. Eu achei que eu estava com problemas. Mas não. Ela me disse que ela percebia nos meus pacientes algo diferente, que eu tinha uma espécie de talento para isso. E eu tomei um susto, mas eu comecei a reconhecer que eu realmente tinha certa facilidade. Facilidade talvez seja injusto, porque eu estudava muito mesmo. Eu comecei a perceber, aos poucos, que ela tinha razão. Resumo da história. Eu passei a fazer muitas atividades opcionais no serviço de dependência química, e o que era para ser apenas 6 meses, virou 3 anos. Porque quando eu terminei a psiquiatria, eu ainda fiz mais um ano para me especializar em psicoterapias. E eu continuei assumindo muitas funções que os residentes não costumavam assumir, porque eu estava tão maravilhado com tamanha oportunidade de aprender que eu queria aproveitar cada aprendizado para levar para a minha vida. Para você ter uma noção, eu que liderava vários grupos. Cada grupo tinha um objetivo. Eu liderava grupos inicialmente de prevenção de recaídas. Uma vez uma supervisora me convidou para montar do zero um grupo diferente, que não existia. Era um grupo que iria se concentrar nos pacientes que chegavam para se tratar por obrigação. Eles não queriam parar de beber. Eu fiquei frustrado, porque esse é um público que, cá entre nós, ninguém queria atender. Eram pacientes ditos resistentes. Pessoas que estavam lá para receber um carimbo para mostrar para um juiz ou para o empregador para provar que estavam indo se tratar. Mas eles não estavam nem aí para o tratamento. Para eles, o álcool nunca era o problema. Isso era muito frustrante. Eu montei o grupo então, preparei as sessões e às quartas-feiras às 15 horas era o dia do grupo. E eu vou te dizer, era um inferno na terra. Era muito frustrante. Eu preparava tudo com tanto carinho para explicar para eles o problema de beber. E eles não queriam nem saber, discutiam comigo, mudavam de assunto, pareciam crianças bagunceiras. Tiravam sarro da minha cara e eu me sentia muito desvalorizado. Teve um dia que eu cheguei para essa minha supervisora da época, dizendo que era uma perda de tempo esse grupo, que não tinha como ajudar quem não quer ser ajudado. Ela riu da minha cara, dizendo que eu é que não sabia o que eu estava fazendo e que era culpa minha que os pacientes estavam me tratando daquela forma, que eu estava provocando eles. Eu fiquei muito bravo e eu falei para ela então ir no grupo um dia para ela ver como é que era. E não é tô.
Ela foi no grupo e eu fiquei com a cara no chão. Ela chegou mansa, tranquila, sentou, começou a liderar o grupo e os pacientes, ao invés de fazerem chacota com a cara dela, começaram a falar sobre motivos que eles tinham para parar de beber. Foi nessa hora que eu percebi que, por mais que eu não gostasse de admitir, ela tinha razão. Eu realmente estava provocando resistência neles. E foi um misto de empolgação, confesso, com vergonha. E aí eu comecei a estudar tudo que eu podia sobre como motivar. Eu lia todo tipo de coisa em situações extremas. E aí eu descobri que o alcoolismo é um problema na parte emocional do cérebro e que eu estava sendo racional, criando realmente mais resistência neles. E aí eu comecei a organizar todo esse conhecimento e eu montei novas sessões para o grupo. Comecei a aplicar. Foi praticamente instantâneo. O grupo começou a ficar leve, interessante. Os pacientes começaram a se motivar de verdade. Era incrível. Todas as quartas-feiras, o que era um inferno virou o ponto alto da minha semana. Mas chegou um momento que eu tinha que ir embora, porque eu acabei 2 residências médicas. Eu me formei completamente. Fiquei o máximo que era possível. Eu estava tendo sucesso, indo super bem, mas dentro de mim parecia que algo estava faltando. Vinham pacientes no meu consultório aos montes, dizendo que queriam ajuda para um familiar que estava bebendo demais, mas que o familiar não queria ajuda. No início eu fazia igual aos meus colegas, eu dava apoio, tentava ouvir, trabalhava sobre questões de dependência emocional e era isso. Até que chegou um dia que veio um pai. O filho tinha 18 anos, estava só bebendo, não queria estudar nem trabalhar e a coisa só piorava. Eu comecei a atender esse pai e ele me disse um dia: Vitor, eu não consigo só não me afetar. Eu queria muito poder fazer alguma coisa mais concreta para ajudar o meu filho. E aquilo mexeu comigo. Então eu ofereci para ensinar para ele aquilo que eu havia aprendido para lidar com alcoolistas resistentes. Topou. Então, ao invés de fazer uma terapia normal, eu passei a oferecer para ele um treinamento de habilidades para ele aprender como gerenciar o relacionamento com esse filho. Como falar, como não falar, o que fazer na prática, e começou a dar certo. O filho nem ia na consulta, mas através do pai, o filho começou a mudar até que parou de beber e começou a fazer faculdade. Foi muito empolgante. E eu fui a fundo estudar sobre isso. E eu descobri que existem estudos e grupos de pesquisa nos Estados Unidos que viveram situações como a minha e que começaram a pesquisar sobre um tal treinamento familiar unilateral. E eu vi que os maiores órgãos científicos do mundo consideram esse treinamento como uma prática baseada em evidência, como uma prática efetiva que melhora a vida dos familiares e leva os alcoolistas a quererem parar de beber. Foi aí que eu mergulhei e li tudo sobre o assunto. Fiz treinamentos com o grupo de Nova York, que hoje adaptou também o treinamento familiar unilateral para as necessidades da população de lá, que vem tendo ótimos resultados e também estão coletando informações para pesquisa. Eu comecei a me dedicar a desenvolver esse treinamento e adaptá-lo. Hoje eu desenvolvi um protocolo próprio e também já estou coletando dados para contribuir com as pesquisas científicas nessa área. Tenho pesquisadores me ajudando a fazer essa catalogação de dados para mostrar para o mundo que funciona. E o meu consultório começou a ser muito procurado por conta disso. Foi então que eu tive a ideia de colocar esse conhecimento na internet, para mostrar para as pessoas que é possível. E pessoas de outras cidades, do Brasil todo, começaram a me pedir para abrir turmas online. Eu relutei, mas eu acabei que eu fiz isso. E no final de 2019, eu abri a primeira turma do meu treinamento online. E logo após um mês, eu recebi essa mensagem da minha aluna Betânia. Quando eu comprei o curso do Dr. Vitor, em um mês eu já tive um resultado. E conforme eu fui vendo o curso do Dr. Vitor, meu marido falou assim, não vai aplicar isso em mim não, né? E ele parou. E a nossa vida melhorou, a dele melhorou. A saúde, tudo melhorou, tudo. Não sente falta da bebida. Não... Hoje, esse treinamento já foi atualizado, desenvolvido e temos até uma comunidade só com alunos em que trocamos práticas, apoiamos uns aos outros, temos grupos de estudo ao vivo semanais. É uma verdadeira comunidade que vive o amor contra o alcoolismo. Hoje ele funciona num sistema de turmas, isso é, as vagas abrem poucas vezes ao ano, porque é importante podermos prestar um bom suporte para os alunos. Por isso não tenho como abrir muitas vagas,
Por isso que quando você procura, tenta comprar o meu curso, eu não estou ali disposto para vender para você. Nós temos uma lista de espera e aos poucos, de forma cuidadosa, eu estou treinando mais profissionais para ajudar a expandir para que mais pessoas possam ter oportunidade de fazer esse treinamento. E eu passei a trabalhar de forma 100% online. Hoje em dia eu atendo pacientes ainda, alcoolistas, familiares, dando mentorias do método ACA. Atendo também pacientes em psicoterapia com outros problemas também. Muita gente me procura porque, por exemplo, não quer fazer o marido parar de beber, mas quer conseguir se separar de uma forma mais saudável. Enfim, e eu também tenho uma equipe que trabalha comigo, mas a gente também não consegue dar conta de toda a demanda. Por isso que de tempos em tempos eu também faço eventos gratuitos, com aulas mais profundas do que o normal, para que você possa já começar a sua jornada de fazer quem você ama parar de beber. Então fica de olho nas minhas redes sociais, que eu sempre estou falando sobre o próximo evento ou sobre quando vamos abrir novas turmas para o curso anual. Eu espero que eu tenha conseguido esclarecer um pouco aqui da procedência do método ACA. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. Se precisar de ajuda, me procura. Entre em contato com o número de suporte. Um abraço e até o próximo vídeo.